Então, um bom dia a todos conectados, um bom dia especial à nossa mesa virtual, ao Jorge, ao Géder, à Tatiana. E hoje eu vou falar aqui de um assunto muito interessante relacionado a algoritmos, que são os algoritmos de saturação, que são instigantes, e a gente vai verificar isso, um comportamento em relação a IEDs embarcados. Então, vamos verificar esses algoritmos aí. Em termos do nosso trabalho, a gente vai verificar esse desempenho através de testes práticos, verificando em diferentes firmwares. Então, a gente testou com 2 firmwares diferentes, o mesmo IED, e verificando o que aconteceu na prática, o que houve de alteração quando existiam saturação em relação à proteção 87L, na proteção diferencial de linha. Então, a gente fez testes realizados em malha fechada, com características equivalentes a simuladores em tempo real, com a condição de avaliação dinâmica com saturação da nossa forma de onda e verificando essa proteção 87L com faltas tanto internas quanto externas. Então, uma breve introdução para a gente poder contextualizar ali. A gente sabe que nos dias atuais, com os novos algoritmos, a evolução das nossas proteções, a gente sabe que os testes estáticos, em uma injeção de uma forma de onda senoidal pura, ele já não consegue fazer uma verificação da mesma maneira com que se precisa hoje. Com a evolução da proteção, a evolução da eletrônica, a gente já tem algoritmos mais sofisticados. E para isso, a gente tem que injetar formas de onda com todo o espectro transitório para verificar toda a condição de atuação ou não atuação da nossa proteção. Em cima disso, a proteção 87L, a gente tem como fundamental teste de saturação as faltas externas para verificar a sua estabilidade e não atuação indevida, caso isso ocorra, numa falta externa. E para outras funções de proteção, como 50, 51, 21, a gente tem, por acaso, numa ocorrência, numa saturação, a gente tem um atraso na atuação da proteção, porque ele vai perder uma parte do RMS, da forma de onda. Então, quando ele for extrair da forma de onda o valor RMS, a gente vai ler um valor RMS menor no secundário do que realmente existe no primário, e pode fazer com nossa proteção 50, 51 ou 21 atrase ou enxergue até em outra zona. Então, no nosso trabalho, a gente tende a responder algumas perguntas. O que são algoritmos de saturação? Qual é o nível e qual tipo de falta ele vai trabalhar? E se existe algum limite de capacidade de detecção. Então, a gente vai variar um burden e enxergar se, por acaso, isso pode fazer com que a saturação fique mais leve, mais pesada, e como é que o IED vai se comportar. Então, a gente realizou testes práticos e IEDs de proteção. Então, fisicamente, foi injetada as formas de onda ali, de corrente no IED, e verificar como é que ele se comportou com aquelas formas de onda saturadas. Foi realizado o teste em malha fechada, com a realimentação do nosso sistema. Foi levantado, esse é um ponto muito interessante desse artigo, a gente levantou a curva de saturação num TC real. Então, quando a gente criou um modelo, que a gente tem o nosso modelo do nosso sistema, para colocar a curva desse nosso TC, a curva de saturação do nosso TC, a gente fez um levantamento num TC real e injetou os pontos de corrente e tensão levantados num TC real no nosso modelo para que ele fizesse a curva de saturação em cima desses parâmetros. Então, a gente testou vários casos, tanto faltas internas quanto externas, variando o tipo de falta, o local de falta, o ângulo de incidência de falta. Então, inicialmente, a gente realizou os testes dinâmicos sem ocorrência de saturação e depois com ocorrência de saturação. Isso variando o nosso burden para verificar saturações mais pesadas e saturações mais leves. Então, um pouquinho aqui de fundamento, pessoal. O que a gente tem aqui na ocorrência de saturação? A gente tem, inicialmente, a nossa corrente aqui em estado permanente de magnetização do nosso transformador, do nosso elo ali de magnetização, e a gente tem aqui uma corrente que é um transitório de magnetização. E essa corrente total é a soma das duas, a permanente mais a transitória. E vamos entender um pouquinho como isso acontece, como isso afeta a corrente secundária do nosso TC. Então, a gente tem essa outra figura. Aqui embaixo, nós temos aqui a corrente de estado permanente do fluxo, o componente de estado permanente do fluxo, aqui o nosso fluxo. Aqui a gente tem o fluxo teórico, nesse pontilhado, e nós temos aqui a forma de onda do fluxo transitório total.
E com isso a gente consegue enxergar aqui o fluxo total real e a gente tem aqui um trigger, uma barreira do nível de saturação. Toda vez que esse fluxo total real ele alcança o nível de saturação, a gente tem aqui em cima a nossa forma de onda do secundário do TC, ela sendo ceifada. Então a gente tem um valor rachurado, que é a nossa forma de onda sendo transferida para o secundário, e quando a gente não tem mais a rachura, então nesse pedaço aqui no final do primeiro semiciclo, que está em branco, esse pedaço já não é transferido ali para o secundário, então ele ceifou, então a gente tem um RMS menor, depois a gente tem o semiciclo negativo, depois novamente o segundo semiciclo positivo, que está ali menos da metade sendo transferido para o secundário, e aí por diante. Então a gente tem numerado um pouquinho abaixo o número 1 e o número 2, toda vez que existe a saturação da forma de onda, ele está com o número 2, e toda vez que ela não está saturada, ele está com o número 1. Então ele vai ali, consegue entregar para o secundário, depois satura, consegue entregar, satura e assim por diante, até voltar em estado onde não alcança mais o fluxo, não alcança mais o nível de saturação, e a forma de onda do secundário, ela passa a ter a mesma característica da forma de onda do primário. Então, dado essas informações, um pouquinho de teoria, vamos falar então do algoritmo de saturação. Então, antes dos relés microprocessados, o que a gente tinha para tentar compensar essa questão da saturação? Trabalhávamos com resistores estabilizadores e também com fontes de tensão no secundário, fazendo ali e verificando o monitoramento dessa alta frequência injetada para tentar prever ali e tentar evitar esse problema da saturação do TC. Já agora, com processamento digital, a gente já tem um poder matemático dos IADs muito grande, a gente começou a trabalhar o quê? Com os algoritmos de detecção de saturação. Alguns exemplos são o mínimo de erros quadrados, a terceira derivada, ou até o filtro de Kalman. Como é que a gente trabalha nesses algoritmos? Então, antes da ocorrência da saturação, alguns milissegundos antes, o IAD realiza as medidas e ele já faz ali um provisionamento da forma de onda. Aquele provisionamento, ele trabalha com uma forma de onda prevista, e caso aquela forma de onda prevista não estão de acordo com a medida, ele vai fazer a condição do uso da forma de onda prevista e não a medida, até que ela volte ao normal. Então, ele evita, sim, que o IAD meça alguma coisa errada no secundário, pois o transformador de corrente não conseguiu transferir para o secundário o que realmente acontece no primário. Então, como é que foram realizados nossos testes? Um pouquinho da ferramenta. A gente tem na nossa ferramenta de teste todo o modelo do nosso sistema elétrico. Então, a gente tem os equivalentes, o modelo de disjuntor, modelos de TP, modelo de TC, modelo da nossa linha protegida. Tudo isso é modelado e a gente consegue, com essa nossa ferramenta de testes, externar para os IADs sobre testes o que? Os sinais analógicos, os sinais provenientes do nosso transformador de corrente ou nosso transformador de potencial. E também conseguimos externar pela ferramenta de teste os sinais digitais, como os status dos disjuntores, e receber os sinais de comando de abertura do disjuntor, então o trip do IAD. Dessa maneira, a gente faz no modo convencional, ou isso tudo também pode ser realizado no ambiente da IEC-1850, trabalhando em vez de sinais analógicos com valores e sinais de sample value, mensagens sample value, e GUSE ao invés de sinais digitais. A ferramenta também permite trabalhar nesse ambiente. Então, um pouquinho do PSSimul, que é o nosso software de simulação e modelagem de transitórios. Ele foi desenvolvido a partir de 2009, nós temos aí mais de uma década de trabalho de engenharia nacional em cima desse software. Ele é um software de modelagem e simulação tanto de transitórios eletromagnéticos quanto eletromecânicos, possui uma interface muito amigável, e na mesma interface você faz todo o modelo, a simulação, verifica as formas de onda e já realiza injeção ali dentro, você não precisa exportar arquivos. Ele possui mais de 400 componentes, tanto de potência e controle, então como a gente citou, os componentes de potência, linhas dos mais variados modelos, os juntores, TC, TP, transformadores de força com N enrolamentos, e também sistemas de controle para você fazer toda a parte, por exemplo, de eólicas, inversores de frequência, lógicas através de derivadores, integradores, flip-flops. Você tem muitos e muitos componentes para fazer tudo que você precisa. E ele trabalha com a integração trapezoidal e também com o método de Euler. E o que isso tem de vantagem? Você tem a vantagem de não ter na sua simulação
aquele borrão de alta frequência, o chamado chaveamento numérico, que muitas das vezes é uma não convergência da sua simulação, que é criada pelo método ali numérico, mas que fisicamente aquela alta frequência não existe. Então, a gente evita isso. O software também, a ferramenta, ela trabalha com constantes e loops. E o que seria isso? Então você consegue rodar centenas ou até milhares de casos com um único clique. Você vai fazendo uma variação do parâmetro, como o local da linha, o ângulo de incidência da falta, o tipo de falta, o burden, e você coloca isso em execução, o software já pode rodar, por exemplo, a noite inteira e já te entregar todos os resultados no outro dia. E ele realiza os testes dinâmicos em malha fechada, através dessa modelagem, ele realimenta o sistema e é injetado novamente a condição para você ter ali uma condição, por exemplo, de um religamento sem sucesso, com sucesso. Então é muito interessante. E ela já tem total interoperabilidade. Tá ok, muito obrigado, Jorge. A interoperabilidade com as malas de teste da Comproved. Sobre o hardware, foi utilizado esse hardware, que é o CS7012, ele possui 6 saídas de corrente até 50 amperes, 6 saídas de tensão até 300 volts, isso pode ser associado, então você consegue corrente a nível de primário de até 300 amperes e tensão até 2 kV para injeção, e trabalha também na IEC 6850. Aqui é um modelo do nosso estudo de caso, então nós temos aqui ao meio a nossa linha de transmissão protegida, o nosso modelo do disjuntor, modelo do nosso TC, TP, o nosso equivalente. Na esquerda, o outro lado também, a outra subestação 1, modelo de TP, TC, disjuntor. Então, nós temos em cima o IED1, IED2 e ligado em fibra ótica para que seja testada aqui a nossa função 87L. Como a gente citou anteriormente, então foi levantada a curva de saturação de um TC real. Aqui a gente tem essa curva de saturação. Aqui nós temos na tabela a tensão e a corrente de cada um dos pontos levantados. O próprio equipamento de teste já fez isso, que é uma coisa muito interessante. Então, o equipamento foi utilizado para testar a proteção, ele também já testou o TC, então, otimizando aí. Esse teste é totalmente feito de forma automática. Você escolhe aqui a norma que você vai comparar, se é uma norma IEC, uma norma ANSI, qualquer da sua escolha. Ele já faz a desmagnetização após o teste. Ele já faz a exportação desses dados que foram importados posteriormente no PSMU para utilizar como modelo. Então, nós temos aqui, destacando aqui a tensão de joelho, que foi encontrada, de acordo com a curva IEC, desse nosso transformador de corrente. E possibilita, além de testes de TC, também testes de TP, testes de disjuntores e transformadores, tudo num único instrumento. Então, os testes realizados. Nós tivemos aí 100 cenários de teste, com 10 repetições para verificar a repetibilidade do IED a cada caso que foi injetado, a cada tipo de falta. Então, foram feitos 1000 casos, verificando a evolução desse algoritmo que possibilitaria a melhoria de estabilidade da proteção diferencial citada pelo próprio fabricante. Então, foram feitos os casos aí, 1000 casos, foram 80 casos de faltas internas, variando o ângulo de incidência, com diferentes tipos de falta, com local de 0, 25, 50, 75 e 100, e depois mais 20 casos, repetido 10 vezes, ou seja, 200 injeções, para faltas externas, variando o tipo de falta, o ângulo de incidência e variando também o burden para a gente ter saturações leves e pesadas. Então, testamos com burden de 5 ohms e também de 40 ohms. Aqui temos os resultados. Inicialmente, vou falar aqui da falta interna. Então, para uma falta interna, do lado esquerdo, a gente tem o resultado com o firmware antigo do IED e do nosso lado direito, nós temos o resultado com o firmware novo do IED. Então, verificou-se ambos os casos. Aqui embaixo, a gente tem as binárias, onde houve o trip em 30 milissegundos. Então, a falta interna. Aí a gente teve o trip, que era o que era esperado, o IED funcionou normalmente e da forma equalitária nos dois firmwares. Depois nós temos a falta externa, uma falta externa sem saturação, uma falta AB. Aqui a gente tem um zoom na forma de onda, para verificar ali a forma de onda não saturada, de corrente que a gente tem, e do lado esquerdo nós temos o firmware antigo. Dessa maneira não houve aqui, não tem a binária atuando, do lado direito também não tem a nossa binária atuando por uma falta externa sem saturação. Depois vamos agora aumentar o nível de dificuldade do IED já com uma saturação. Vocês podem ver aqui em cima, onde eu aponto o mouse, a gente tem uma saturação da forma de onda
tanto aqui do lado esquerdo. O mesmo caso foi repetido do lado direito, com o firmware novo, e a gente tem aqui as binárias limpas, nenhum tipo de atuação por uma falta externa, que já não era para atuar, já com saturação. E por último, nós temos o quê? Uma saturação muito severa. Então, a gente teve um tempo muito pequeno aqui da forma de onda antes da saturação, com um burn muito grande, de 40 ohms, e aí a gente já conseguiu ver uma diferença no firmware do IED. À esquerda, a gente teve uma condição de trip, um trip que aconteceu com esse nível de saturação, e à direita, mostrando e comprovando a evolução do algoritmo do IED, a gente teve, para o mesmo nível de saturação, a gente teve uma estabilidade maior da proteção 87L, já com o firmware novo. Então, para a gente concluir o nosso último slide, foram realizados, então, 100 cenários de contingência diferentes, das mais diversas, e cada um repetido 10 vezes, chegando, então, a 1.000 faltas aplicadas para cada um dos tipos de firmware. Então, nós tivemos 2.000 tipos de falta aplicados nesse teste. E os IEDs comerciais ali foram avaliados visando a evolução desse algoritmo. Então, a gente verificou que sim, o algoritmo novo ele ficou mais estável para uma saturação muito abrupta de faltas internas. Então, foi comprovado essa melhoria no desempenho do algoritmo. E a gente mostrou também a importância dos testes transitórios. A gente não consegue fazer esse tipo de teste com um equipamento de teste que não tem o modelo dos TCs, que não tem toda a parte de transitório eletromagnético e um software de simulação. E mostrando, então, a necessidade dessas ferramentas de simulações e os modelos fidedignos para que a gente possa testar funções mais complexas, tais como o diferencial de linha aí com saturação. Então, muito obrigado a todos, agradeço aí a atenção e fico à disposição aí para todas as perguntas e dúvidas. Muito obrigado.